Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os filhos do homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, que é chamado também de colunas da igreja. Mas por quê? Simples, porque eles amaram, tanto Pedro quanto Paulo, amaram Jesus até as últimas consequências. E quando eu falo até as últimas consequências, ou seja, até o martírio, por causa exclusivamente de Jesus e do anúncio do seu evangelho, né? Eles não morreram pelas suas próprias, ou melhor, eles não foram martirizados, né, pelas suas próprias ideias, né? Mas eles foram martirizados por causa de Jesus e do seu evangelho, né? É tão bonito, né? Até ontem eu falei bastante de São Pedro, não falei nada de São Paulo, né? E a gente olha que a segunda leitura, né, da carta de São Paulo a Timóteo, e a gente percebe este amor de Paulo, coluna da igreja, juntamente com Pedro, né, do amor de Paulo para com Jesus e o seu evangelho, né? Esta segunda leitura, essa carta de São Paulo a Timóteo, vamos dizer assim, que é uma espécie, né, assim, de testamento espiritual de Paulo, uma conclusão do seu amor, da sua missão da sua missão com Jesus, né? Ele está preso, é claro, né? Como Pedro, né? E ele vai dizer: quanto a mim, primeiro ele chama Timóteo de caríssimo, né? Meu caro irmão, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima o momento de minha partida, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Quando eu disse que é uma espécie de testamento, né, é justamente isso aqui. Combati o bom combate, ou seja, anunciei o evangelho. Se eu estou aqui preso, né,
é por causa dele, né? Se eu tivesse solto, eu continuaria combatendo o bom combate. Mas Paulo acho que já estava sentindo, né? Que estava chegando o seu momento mais esperado, né? O momento, sim, de encontrar com o Senhor a causa, né, de tudo aquilo que ele estava fazendo, a certeza de tudo aquilo que ele estava fazendo, do seu amor para com Jesus, do anúncio do Evangelho, enfim. Então Paulo tinha todo o conhecimento, toda a ciência, né, toda a segurança daquilo que estava fazendo. Ele estava certo, muito certo daquilo que ele estava fazendo. Porque a experiência de Paulo, né, lá no início da sua conversão, foi uma experiência assim profundíssima, né, com o ressuscitado. E a gente vê com mais detalhes na sua festa da conversão, né, de São Paulo, no dia 25 de janeiro, é isso. E veja, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa de justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, né? Depois ele conclui, não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Então, o que faz de Paulo, né? O que faz Paulo ter toda essa certeza de que o céu já está próximo, do seu encontro com o Senhor está próximo, como eu dizia no início, é por causa do seu amor, né? Teria muita coisa, e tem, melhor dizendo, né? Tem muita coisa bonita a respeito deste fato de Paulo e também Pedro ser colunas da igreja. Tem livros e mais livros, todos muito bons, explicações teológicas maravilhosas de diversos santos, né? Tem toda a doutrina da igreja, o que significa, né, ser coluna, né? Se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar muita coisa interessante, bonita, profunda, explicando, né, o que é ser, por quê, ou melhor dizendo, que Paulo é coluna da igreja. Mas o fator principal e fundamental que faz de Paulo e também Pedro coluna da igreja, que eu acabei de citar, é o seu amor para com Jesus. Amaram a Jesus até as últimas consequências, e essas últimas consequências foi o martírio, né? Então este amor de Paulo, né, para com Jesus, como eu dizia agora há pouco, que dá esta segurança. Naquele pode dizer com a boca cheia, né, para o seu caríssimo Timóteo aqui, ele pode dizer isso: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora só estou esperando o momento de encontrar, né, o Senhor. Falando de São Paulo, estou aqui lembrando de uma outra passagem que pessoalmente gosto muito, né? Até muito tempo atrás tinha até uma musiquinha, né? Que eu não vou me arriscar a cantar aqui, né? Porque que é baseado num texto dele mesmo, de uma afirmação dele mesmo. Ele vai dizer assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu, né? Não sou eu que eu vivo, né? Ele afirma isso. Eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, é uma passagem assim, que eu não me lembro a citação, né, que mostra profundamente este amor dele por Jesus. Quer dizer, eu vivo, mas não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, todos os meus atos, né, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu escrevo, no que diz respeito ao anúncio do Evangelho, é o Senhor, né? É Jesus. Já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. São Paulo, em outras palavras, queria dizer assim: os meus atos são os meus atos de Jesus. Quer dizer, eu deixo, né, eu abro o meu coração, né,
para que eu seja um instrumento eficaz na mão do Senhor. Claro, tudo isso assim que eu partilhei com vocês a respeito de São Paulo, iluminado aqui pela primeira leitura, a mesma coisa para Pedro, né? O viver de São Pedro, também é Jesus, né? Tudo o que Pedro se sujeitou foi por causa de Jesus, do seu amor para com Jesus. Eu sempre gosto, né? Eu acredito que vocês vão se lembrar, que eu já falei isso, acho que algumas vezes, né? Eu sempre gosto de comparar Pedro com João, o discípulo amado, né? Eu sempre digo assim que, se for ver bem mesmo, a gente só confia o nosso maior tesouro à pessoa, né? Ou às pessoas, mas vamos ficar aqui no singular, a pessoa que a gente mais ama, né? Se eu tenho um grande tesouro ou um grande valor, e eu preciso guardar aquilo, eu vou entregar na pessoa que eu mais amo, que eu mais confio, não é? Eu acho que todos nós seríamos assim. Eu seria assim, né? Se eu precisar que alguém guarde para mim algo valioso para mim, eu vou pedir para a pessoa que eu mais amo. É natural, não tem nada de errado nisso. Veja bem, por que eu falo que eu comparo Pedro com João? Porque João, né, o evangelista, era o discípulo mais amado de Jesus, né? Na nossa linguagem, então é o discípulo que Jesus mais gostava, que Jesus mais amava. É chamado discípulo predileto, né? O discípulo amado, o discípulo que Jesus mais amava, não é? No entanto, o seu maior tesouro, ou seja, a sua esposa, a esposa de Jesus, que é a igreja, Jesus não confia, né, os cuidados, né, a João, que é o discípulo amado, que seria, na nossa maneira de pensar, o mais certo. Então, o João, pelo fato de ser o discípulo amado de Jesus, deveria ser o príncipe da igreja, né, o chefe da igreja. No entanto, Jesus não faz isso. Mas Jesus vai confiar o seu maior tesouro, ou seja, a sua igreja, né, o governo da sua igreja, ao discípulo que mais ama a Jesus. Porque Jesus, eu sempre falo isso, né? Jesus amava mais João, mas só que Pedro amava mais Jesus do que João, né? Então a missão, né, que Jesus confia a Pedro é porque Pedro o ama mais. E se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. No Evangelho, ou melhor, deixa eu só verificar aqui para vocês. Isso mesmo. No Evangelho, que inclusive nós não usamos ontem, no Evangelho próprio, né, da vigília de São Pedro, né? É que ontem nós fizemos só as orações, né? Da coleta, do ofertório, tudo, da vigília. E as leituras foram de hoje mesmo. Mas o Evangelho próprio da vigília vai falar justamente isso, né? Que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama, né? Perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeiros, etc. e tal. E disse de novo: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas, né? Pela 3ª vez, né, perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E vai dizer que ele ficou triste, etc. e tal, mas ele vai responder: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então apacenta aos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, né? E no Evangelho de hoje, que nós acabamos de escutar, ele vai dizer para Pedro: então, por isso eu te digo que tu és Pedro. Então, pelo fato de tu me amares mais do que estes, né? Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer.
né? Eu te darei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar aqui na terra será desligado no céu, né? Então, a missão, né? A missão que Jesus confiou a Pedro foi pelo fato de Pedro amar mais a Jesus. Até esse evangelho em questão aqui, não, acho que não é exatamente esse, acho que é um outro. É esse mesmo. Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de comer com eles, né? Perguntou a Simão Pedro, né, que eu não completei, né? Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Aí vem as 3 vezes aqui que ele responde afirmativamente. Opa, né? Então a missão, repito, então a missão que Jesus dá para Pedro é porque Pedro amava mais. E aqui eu volto no início da nossa partilha aqui. Paulo e Pedro, colunas da igreja, porque amaram mais a Jesus até as últimas consequências, ou seja, o martírio. Então, a missão que o Senhor vai confiar a nós, vamos dizer assim, é do tamanho do nosso amor para com Ele. Se a gente ama muito a Jesus, Ele vai confiar muito. Se a gente ama pouco. Se a gente não ama de jeito nenhum, ninguém pode fazer nada.